E eu, família, what's up? Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa aqui na Cano Cortado TV, 2 contra 1, Kid MC, é o nosso convidado de hoje. What's up? Como é que é? Como é que é, man? Não, calma aí, isso é... Queres assim? Como é que é, man? Certo, rituais. Tá tudo fixe, né? Como é que é, mano? Tranquilo, né? Yeah. Como é que você vai, o nosso convidado? Tranquilíssimo. Vais provar aqui a nossa quiçango. Yeah. Ah, é? Yeah. Como é que é? Bem-vindo ao nosso programa já agora. Não, Enquanto o garçom agita aí a quiçangua, eu vou te fazer assim já uma pergunta. Ainda continuas, Passa aí a tua caneca. continuas ainda o incorrigível? Olha, eu continuo incorrigível, continuo Kid MC. Eu acho que eu não sou muita coisa para além do Kid MC. Yeah. Qual é o balanço que tu fazes do teu último álbum a nível de impacto? A nível de impacto, pelo menos naqueles fãs que tiveram acesso. Yeah. O pessoal que comprou, outros baixaram. Yeah. Eu tive essa percepção porque foram as pessoas que compraram. Foram as pessoas Vamos dar um que... brinde quando falas. Antes de... Que é uma Exato. Foram as pessoas que emitiram opiniões, não é, relativamente ao álbum na minha página oficial, do Facebook, do Instagram e também pelo contacto que eu tive com alguns artistas e as atuações que eu tenho feito das novas músicas. Penso que para quem recebeu foi muito positivo. Porque os fãs disseram que gostaram do álbum, não é? O Kid muito se especulou também em volta do álbum, né? Em volta da venda mais propriamente, em que muitos portais e muitas vozes dentro do circuito hip hop afirmaram que o álbum foi rocha. Qual é a tua opinião relativamente a esta questão? Exato. Se definem rocha, né, como falta de enchente, então talvez tenha sido. Por quê? Porque não houve a enchente que houve, ou a enchente que houve nos álbuns passados, ou que eu estou habituado. Por quê? Porque desta vez eu trabalhei com recursos próprios e os meus recursos não eram tão abastados como os recursos que nós tínhamos quando estávamos com a Mad Tapes. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu na verdade? Como é que eu olhei para esse fator rocha? O que é que acontece? Estava eu a fazer a venda quando um dos meus amigos mostrou-me uma publicação de alguém e disse: olha, tem alguém que publicou e disse que está a dizer que o álbum bateu na rocha. Pá, Kid, é melhor tu publicares as fotos da venda, não é, para esclarecer as pessoas. Eu olhei para aquilo e disse: não vou publicar. Se vocês derem conta, eu só comecei a publicar as fotos um dia depois da primeira venda e no final do dia. Por quê? Porque eu olhei para aquilo como uma oportunidade. Muitas pessoas, muitos dos meus fãs não apareceram na venda porque não sabiam, fruto da fraca promoção que eu fiz, devido aos custos reduzidos que nós estávamos a trabalhar. Então eu olhei para aquilo como uma oportunidade. Eu disse: pá, isto se viralizar pode servir de informação para mim. Eu estou a dizer isso porque a minha visão como comunicólogo, né? Como alguém formado em comunicação. Então o que é que eu fiz? Como eu tinha algumas já tinha fotos da venda no telefone. Então eu disse: não vamos publicar ainda. Disse: não, mas assim, não. Agora eu comecei a mandar fotos para alguns amigos meus que têm portais com muitos seguidores, para eles também começarem a proliferar aquilo. Por quê? Porque eu sabia que muita gente não tinha conhecimento. Eu fiz 3.000 cópias e nas 2 vendas eu vendi 1.500 cópias, só com publicidade da internet. E eu comecei, quando ele me disse isso, eu comecei a mandar fotos para os meus brothers que estavam a me apoiar, os portais: olha, publica isso e não sei o quê. E aquilo foi alimentando a tal rocha. Muitas pessoas não sabem, mas eu fui uma das pessoas que forneceu muitas fotos da tal rocha que andou a viralizar aí. Fui eu mesmo que fiz. Mas tu dizes da tal rocha, enquanto artista, qual é a tua percepção? Foi rocha, não foi? Exato, assim, se definem rocha
não é? Se define rocha como falta de enchente. Então, nesse contexto, talvez seja. E como é que tu defines? Sim, eu vendi 1.500 cópias só com publicidade de internet, não é? Então, para quem usou os meios mais baratos possíveis, vender 1.500 cópias... Classificas como uma venda de sucesso? É uma venda de sucesso, por quê? Porque o preço que foi vendido, 1.500 kwanzas, e para a data em que teve, era bem provável que não vendesse quase nada. Pronto, também a minha força falou um pouco. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a mandar as fotos e a viralização foi grande, as pessoas começaram a procurar, na semana seguinte, as pessoas começaram a procurar nas prateleiras do Quero. Procurar o álbum. Qual é o álbum, então? Essa cena da Rocha viralizou. Qual é o disco do Kid que viralizou? Ou seja, qual é o disco do Kid que bateu na Rocha? Também quero ouvir. Isso acabou por chamar a atenção da empresa que detém o Quero e comprou 1.000 cópias. Na verdade, até queria comprar as 1.500, mas eu só vendi 1.000 cópias porque eu já tinha compromisso assumido com Lubango e Namibe e uma reedição não chegaria a tempo. Ou seja, eu usei aquela viralização toda para poder chamar a atenção das pessoas que não tinham conhecimento sobre o álbum, e isto me valeu este deal com o Quero. Kid, tu consideras que soubeste fazer gestão da tua carreira após a era da Medtape? Não percebo? Conseguiste fazer gestão da tua carreira depois de sair da Medtape? Tenho feito. Eu saí da Medtapes em 2017 e até agora continuo a comer do rap. Continuo a comer do rap, continuo a viver disso. Não é? Embora que interessa muito também partir para outros campos, porque eu acredito que um país como o nosso, que carece de pessoas que tenham conhecimento. Então, ficar só numa área, quando tu podes ajudar para as outras, é algo que deve ser feito, na minha opinião. Nós já vamos chegar, já vamos falar sobre isso também, mas antes deixa-me só perguntar-te o seguinte: o álbum do Projeto Império sai? O álbum do Projeto Império, penso que é um álbum adiado para uma data que não está prevista. É algo que talvez um dia saia. Por quê? Porque... Nós vimos singles, vimos vídeos, em que pé ficou? Ficou assim. O Lucácio agora começou a trabalhar numa plataforma petrolífera e faz 28 dias no mar, 28 dias em terra. Então, o Fly também tem a RRPL, tem o seu trabalho. Eu tenho o meu trabalho, tenho a CAV. Então, as ocupações tiraram-nos muito tempo e depois, com essas idas do Lucácio para o mar, complicou muito mais ainda o Projeto Império, não é? Porque eu e o Fly aqui podemos fazer uma cena, tipo, fazer o Projeto Império nós, ou sei lá, ou criar o... Mas o Projeto Império foi concebido para 3 pessoas e somos amigos. Eu não acho bem eu e o Fly levarmos isso quando o projeto éramos os 3. Porque depois as pessoas até aqui na banda, as pessoas têm hábito, entendem muito mal as coisas, está vendo? Quando ouvem, por exemplo, quando eu lancei a música Sermão com Fly, só o facto do Lucácio não estar na música, aquilo já gerou alguns boatos de que estamos a afastar o Lucácio e etc. As pessoas nem têm mais a capacidade de refletir e pensar e ver de que num álbum onde estão 3 pessoas, nem todas as músicas serão feitas pelos 3. Há músicas que só vai cantar um, outras só vão cantar 2. Então não entenderam muito bem. Então, mas também, por causa da amizade que nós temos com o Lucácio, a consideração, seria mal da nossa parte nós afastámos-lo porque ele está ali. Então decidimos, cada um segue os seus projetos. Kid, a tua saída da Medtape, nós nos apercebemos através de um comunicado, na qual um dos principais motivos foi a incompatibilidade de ideias. Qual foram essas incompatibilidades depois de tanto tempo juntos? Na verdade, o Samurai tinha um compromisso que, eu não sei qual é o deal, porque isso só ele e a Força Suprema é que sabiam. Eu não sei qual é o deal que eles fizeram, mas aquilo comia totalmente o pouco tempo que o Samurai tinha para dar
Porque o Samurai também tem o seu emprego. Yeah. Então, aquele tempo que lhe restava é que ele geria Medtapes. Então ele dava mais atenção O tempo à Força estava Suprema? todo virado para eles. À Força Suprema. Né? Exato. Epá, também entende-se um pouco, porque eles estavam a ter muitos shows, eram muitos contratos, então parecia de mais atenção. Mas interessava para nós, para mim, para o Fly e o Lucácio, lançarmos o projeto. E o Samurai, por força dos compromissos que tinha, estava a adiar. Pá, e isso não nos caiu bem. Vocês sentem que de alguma forma foram substituídos, enquanto o Medtapes Fundação, foram substituídos pela Força Suprema? Não digo, porque mesmo na era Força Suprema da Medtapes, eu cheguei de lançar o álbum Dois Lados da Mesma Moeda. Não é? Pronto, os outros só não lançavam porque também o tempo que eles tinham não lhes permitia. A certa altura vocês deixaram de ser uma prioridade para o Samurai, do teu ponto de vista? Não penso, porque olhando aquilo que é o meu projeto, o projeto Kid MC, sempre que eu tivesse alguma coisa nova eu lançava. Mas houve um tempo, estás a perceber, que eu dei conta que o homem está muito focado ao grupo. Yeah. E eu olhei para isso e disse, não, eu já não estou em condições de ficar engavetado, até porque não tenho necessidade nenhuma. Primeiro, as connections que eu consegui com isso, o número de seguidores que eu tenho, achei que não, eu vou andar com as minhas próprias pernas. Estás a perceber? Porque era muito tempo, e é normal, porque você não vai negar, está a entrar dinheiro na produtora por causa de um rapper. Então a ideia é focar naquilo. Por quê? Porque tinham viagens, tinham shows até fora da Angola. Aquilo era o trabalho, e era o trabalho que estava na mesa. Agora, até as coisas baixarem, podia fazer muito tempo. E nós precisávamos lançar o Projeto Império. E como é que era a vossa relação com a Força Suprema? Visto que o Projeto Império era um lado mais underground e a Força Suprema mais mainstream no que toca à abordagem. Como é que era a vossa relação ali dentro da mesma label? Visto até que a Medtape tinha o logo de underground, né? Sim, era uma relação de colegas. Só. Sim, uma relação de colegas. Às vezes viajávamos. Eu já fiz shows com eles também. Porque o Samurai, muitas vezes, introduzia nos cartazes, quando eles ligassem, querem Força Suprema, o Samurai disse, olha, também tem o Kid MC, e lá ia. Okay. Muitas vezes eu viajei com eles. Era uma relação, assim, não turbulenta. Nunca houve choques. A primeira vez que o NGA atuou cá no país foi num hotel. Que eu me lembro, foi na Cidadela, certo? Penso que sim. Exato. Penso que sim, na Cidadela. Na Cidadela. No show do álbum Incorrigível. Ok. Qual é a relação que tu mantens ou mantiveste com esse artista, no caso o NGA? É uma relação de colegas. Tipo, imagina, vocês, se estiveres numa sala de aulas, tu tens colegas. E esses colegas que tu tens podem não fazer parte do teu dia a dia. Mas enquanto estiverem na sala de aulas, são colegas. E existe aquela relação diplomática entre colegas. Eles nunca foram amigos, no caso? Assim, eu acho que o NGA, os amigos deles estão todos definidos. Não é? Os amigos deles, toda a gente sabe. Porque são pessoas que ele faz questão de mostrar. Não é? Eu sou aquele artista que apareceu na vida do grupo como, olha, estamos aqui a fazer, eu sou rapper e não sei o quê, tivemos algum contato, olha, na época do álbum dele, acho que é Filho das Ruas, havia um pouco de mais proximidade, mas era mesmo por essa cena da label e etc. Pronto, depois os caminhos deram para aquilo que era o habitual, não é? Eu, como gosto muito da minha vida, do meu espaço, dos meus amigos, e penso que aconteceu mesmo com ele. Hoje em dia, como é que é a tua relação com o Samurai? Olha, a minha relação com o Samurai é uma relação de amizade. Nós não... Ou seja, independentemente do que se passou, não temos, assim, grandes choques. Porque independentemente daquilo que foi a quebra, né, entre Kid MC e Medtapes,
eu reconheço muito aquilo que o Samurai fez por mim, sobretudo o que me ensinou, não é? E o Samurai, é o que muita gente não sabe. O Samurai também me ajudou para criar a Cave Play. Ok. E quando eu estava a criar a Cave Play, eu ainda estava na Metapes. Eu me lembro que fui eu e a minha esposa, fomos fomos constituir a empresa no guichê único, que é próximo do serviço dele. Eu, como não queria ficar ali, porque ali tem muitas pessoas e depois eu não estava à vontade, não é? Vem esse que quer tirar foto e eu não estava não estava conseguindo me focar naquilo que eu fui para lá fazer. Então eu decidi ir para o escritório dele. E ele ainda opiniou, ele que me deu algumas opiniões, porque ela disse que o nome Cave só não estavam a aceitar. Lá ficámos a dar sugestões, ele ainda deu uma das sugestões. Então põe Cave Studios. Disse, não, Cave Studios. Lá ela foi e disse, não, Cave Studios também não quer, Cave Play. Pronto. Então ele sempre soube da criação da minha label. E o Samurai é uma pessoa que sempre apoiou a minha formação, sempre me incentivou a estudar, né? Porque eu já gosto de estudar. E ele me dava sempre forças. Continua aí, não deixa essa cena. Então continuamos uma relação de amizade. Não houve. Tivemos aqueles dizeres, né, houve um momento em que não estávamos bem mesmo também por causa da separação, do choque e tal, mas depois as coisas entraram no lugar. Kid, a tua filiação com o partido MPLA acabou por, de certa forma, deixar alguns dos teus fãs descontentes, né? Vimos queima de t-shirts, por exemplo, e CDs. De que forma é que tu achas que isso teve impacto na tua carreira? Qual é o impacto que isso teve na tua carreira? Eu não sei como é que decorreu esse fenómeno. Quando eu mostrei o cartão do MPLA da Jota, eu tinha 150 mil seguidores no Facebook e eu já estava a temer que eles tirassem os likes. Atualmente tem 220, quer dizer, 222. Era suposto regredir, mas cresceu. Por quê? Porque a postura do artista é que acabou por clarificar aquilo que o artista pretende. Por quê? Porque quando eu mostrei, eu acho que as pessoas tinham de saber de alguma maneira, não é? E eu sou daquelas pessoas que, felizmente, naquela época, sempre que fui solicitado, nunca aceitei participar nessas campanhas eleitorais, nem em comícios, etc. Porque eu também era um membro descontente, não é? E por força disso, há muitas coisas que eu não aceitava fazer. Porque também eu tinha a esperança que um dia chegaria alguém que mudasse um pouco o rumo daquilo que era o partido. E eu ficava. Só que as pessoas não sabiam. E a sociedade, infelizmente, tem uma opinião, tem uma noção, ou seja, um pensamento ou uma ideia de que se tu criticares alguém, automaticamente fazes parte da oposição. Não é o facto de eu criticar o Inamoto que eu tenho que precisamente ser inimigo ou opositor. É só isso. E hoje aceitarias um convite do partido, por exemplo, para algum cargo? Para algum cargo? Depende. Eu, se não merecesse isso, eu não aceitaria. Eu não gosto de fazer as coisas... Eu não gosto das coisas sem esforço. Eu acho que vencer sem esforço é muito fake, é muito falso. É superficial vencer sem esforço. Eu acho que se me chegassem agora e dissessem temos um cargo para ti, eu diria que não. Porque eu preciso me preparar. Não é? Eu não gosto de... Mas essa indignação dos fãs, do meu ponto de vista, acaba por ser surpreendente, tendo em conta que tu falavas isso mesmo nas músicas. Achas que os fãs não compreenderam, nunca compreenderam essa mensagem, porque essa tua afiliação ao partido, a esse partido político, eu já ouvi ou a falar nas músicas? Eu deixava algumas deixas eu falava, mas parece que não percebiam, não é? E o que é que fez com que muitos continuassem meus fãs e os que não eram passassem a seguir a página e etc.
a minha postura. Por quê? Porque pensou-se logo que depois de eu ter mostrado o cartão, passaria a ser um bajulador, que era tudo viva, bater palmas e passaria a fazer cultos da personalidade ao presidente José Eduardo dos Santos. Mas não era isso. E tu, essa indignação foi só nas redes sociais ou já tiveste alguma situação fora das redes sociais relativamente a essa revolta, entre aspas, dos fãs? Já alguém te abordou? Nunca. Nunca ninguém chegou para mim e disse, olha, você agora disse aquilo, ofensas. Nunca tive. Nunca tive. Na verdade, quando me encontro com um fã, acabamos sempre por tirar uma fotografia. Que tu assinaste agora um contrato com a rede de mediatecas de Angola. Sabemos que vais passar a fazer palestras. Quem estará nessas palestras? O Kid Manuel ou o Kid MC? É o Kid Manuel. O Kid Manuel. É o Kid Manuel, não é o Kid MC. O Kid Manuel. O Kid MC é o músico, é o rapper. O Kid Manuel é o comunicólogo. O Kid Manuel é o jornalista. Mas isso pode, essa tua afirmação agora nessa questão da mediateca, pode te afastar um pouco do movimento hip-hop ou vais conseguir equilibrar? Vais conseguir separar o Kid Manuel do Kid MC? Ou este passo que estás a dar é já mesmo um afastamento do hip-hop? Sim, podem interpretar isso como um afastamento. Podem interpretar isso como um afastamento. Eu penso que eu já fiz o que tinha que ser feito. 7 álbuns ou 7 obras discográficas. Penso que já fiz o suficiente e agora vou aproveitar o meu potencial também para ir para outras áreas, porque o meu povo, assim, os angolanos, o meu povo carece de conhecimento. Se eu consigo mudar vidas a partir da música, imaginem eu a falar diretamente para eles. Eu acho que neste momento o que o país precisa são de potenciais formadores, potenciais pessoas que impulsionam a juventude a ser melhor, porque as pessoas precisam de foco, não têm foco para nada e muitas vezes padecem por falta de conhecimento. Então eu acho que tenho que fazer alguma coisa para ajudar, até porque as minhas músicas sempre refletiram aquilo que é a minha posição quanto à sociedade, quanto ao país, quanto a questões políticas. Então eu acho que... Achas que é chegado o momento de abandonar a música? Já não teremos um álbum, não teremos o próximo álbum do Kid MC? Não terão o próximo álbum. Acabou. Não terão o próximo álbum. Mas, claro, eu não vou deixar, tipo, a arte vai morrer comigo. Né? Quando eu achar que se calhar devo lançar uma música, etc. Mas já não é aquilo que era nos álbuns passados. Porque também é uma forma de deixar um pouco de espaço à nova geração. Porque os putos precisam mesmo de espaço. Ah, é? Não, os putos precisam de espaço. Se continuar a ser concorrência para eles, eles não vão mesmo aparecer. Mas, olha, temos aí a Cave Play e os artistas da Cave são muito bons, vão continuar, não é? Os artistas que são afiliados à Cave, são apoiados pela Cave, estão a fazer grandes trabalhos e vão continuar. Eu acredito na nova geração. Kid, tu fizeste um post há dia nas redes sociais que criou muita discussão, mas muitos comentários mesmo, que o post falava sobre a questão migratória, né, dos angolanos que abandonam o país para ir buscar outras oportunidades fora. Desculpe. Que as pessoas abandonam o país, né? No caso que as pessoas abandonam o país para ir buscar oportunidades fora. Tu achas que foste mal compreendido nesse post que fizeste? Fui muito mal compreendido. Qual era a verdadeira mensagem que querias passar? As pessoas interpretaram aquilo como uma crítica a quem abandona o país em busca de novas oportunidades fora. As pessoas olharam para isso como uma crítica. Não, eu não critiquei ninguém. Tanto que na minha publicação estava lá que todos têm o direito à liberdade de emigrar. Mas existe um ponto que eu acho que deve ser levado em conta por aqueles que ainda cá estão e pretendem emigrar. A perceber? Ou seja, não foi propriamente uma crítica. Foi uma sugestão, foi um ponto de vista que eu acho que devia ser levado em conta. Mas até quando os africanos vão acobardar-se e abandonar países com potencial para ir viver fora? Mas será que nós não conseguimos resolver os nossos problemas? É só isso. Achas que ir para fora, procurar melhores condições de vida é cobardia ou, de certa forma, falta de patriotismo? É assim. Eu acho que é uma visão muito individualista.
Sim, o teu Estás ponto a de perceber? vista. É uma visão muito individualista. Eu quando falei, depois no final, eu concluí com uma pergunta. E se lutássemos todos para que Angola seja um lugar melhor para viver? Todos. Quando eu falo todos, falo da classe política, falo da sociedade civil, falo de todos. A classe empresarial, classe artística, falo de todos. Nós lutarmos para transformar isso num país melhor. Mas eu, por exemplo, vi muitas pessoas a argumentarem, a contra-argumentarem o teu posto, no caso, dizendo que cá não temos falta de oportunidade, por exemplo. Mas temos falta de oportunidade. O que é que tu estás a fazer para que haja oportunidade? Porque se tivesse a oportunidade de mandar a tua filha a estudar fora, não mandarias? Então, desculpa só. Então, meu amigo, você não fala, você não se expressa. É. Tudo o que você faz é ter medo. Eu sou da época em que era duro, mas eu falava. Eu falava, sempre falei. Epá, isso não, isso sim, isso não. Você não fala. Você só teme, só ficas retraído, não consegues falar nada. Mas depois queres criticar? Não. Nós todos fazemos parte, podemos ter uma opinião, podemos falar. Eu acho que se a juventude fosse mais ativa, também não estaríamos assim nessas situações. Yeah. Mas como, epá, a maior parte das pessoas prefere calar-se e sair, eu não, é assim, todos são livres. Não digo, mas eu como angolano, eu quero lutar em Angola para um país melhor. É assim. Perguntou se tivesse a oportunidade de meter a minha filha a estudar fora. É Sim, assim, se tivesse uma oportunidade de uma bolsa de conhecimento- estudo e vai para fora, tu como pai aceitarias? É assim, depende. Se ela achar que deve, imagina, se já for adulta, ela tem direito de escolher o que é melhor para si, mas eu, como pai, daria o meu conselho. O teu conselho seria? Daria o meu conselho. Epá, mas filha, será que aqui não consegues isso? Não, pai, eu acho que lá isso já é diferente. Tá vendo? Mas eu lhe diria mesmo já, olha minha filha, tudo que o pai sabe, tudo que o pai adquiriu a nível de conhecimento para se transformar naquilo que é, foi adquirido aqui. Eu nunca vivi fora, nunca estudei fora. E só estudei em escolas públicas. Mas também existe aquele processo em que as pessoas saem do país para ir buscar conhecimento, depois voltam para aplicar no Eu próprio falei país. daquelas Sim. pessoas que decidem ir embora de Angola para nunca mais voltar. Ok. Quando você sai para nunca mais voltar, você abandonar. Por isso é que eu disse, no final, a minha pergunta foi, se em vez de abandonar Angola, né, por que não lutemos todos? Kid, mudando agora de assunto, retiraste um álbum com o Gita Finho, que é um artista na Sim. qual vocês tinham grandes problemas. Vocês proporcionaram-nos um dos melhores bifes Da história do que hip-hop tivemos da história angolano, do hip-hop. Aquele álbum foi apenas para simbolizar a paz entre vocês ou porque a tua opinião relativamente à música do Tafinha mudou também? É assim, para aquilo que é a cena dele, Yeah. eu acho que está no sítio certo, né? Essa cena, ele é mais R&B, não é? Ele está mais nessa cena de, epá, se for para aquilo, mano, ele tá no sítio, está a fazer bem o trabalho dele. Mas foi mesmo muito mais para estancar o problema. Por quê? Porque eu estava a ver que o ódio estava a atingir níveis descontroláveis. A ver? Níveis que já não tinha como. Porque, imagina, depois de 8 anos, eu publiquei... Então, depois de 8 anos, tu publicas uma foto de um show que foste fazer, por exemplo, em Benguela, e depois tem fãs a comentarem, vamos partir a perna do Tafinha. Isso aconteceu? Claro, eu estava a ver, isso estava a se tornar incontrolável. Então, epá, eu achei que foi uma oportunidade boa para estancarmos o problema. E deu certo. Acho que funcionou, porque já dali para cá já não ouço, já não vejo estas manifestações de ódios e etc. Então cada um agora está
Mas tens noção de que muitos fãs não reagiram bem a essa tua reaproximação com Tafim? É assim, existem coisas que os fãs também só vão perceber mais tarde. Acho que há fãs que, se não perceberam, deviam perceber. Mas é o que acontece. Muitas vezes nós não temos a maturidade suficiente, não é? Quando somos confrontados com uma situação, para entendê-la, pelo menos. Não é? Por exemplo, naquele tempo, se tu quisesses muito uma PlayStation e o teu pai dissesse não não, dá. não precisas de uma PlayStation agora. Tu precisas de sapatos novos para ir para a escola. Está a ver? Qual era a tua reação como criança? Tu não entendes aquilo, tu não tens maturidade suficiente para entender aquela atitude do teu pai. Mas depois tu cresceres, né? E começares a ver que valeu a pena ter estudado, valeu a pena ter um calçado para ir para a escola, porque hoje tens conhecimento suficiente para te autossustentar, vais entender a atitude do teu pai. Então, há coisas que só serão entendidas daqui a mais algum tempo. Que diz, eu só vou te fazer aqui uma pergunta um bocadinho delicada e és livre de responder ou não, que é uma coisa que se especula muito, sobretudo a nível das redes sociais, que é o facto de tu padeceres de uma doença que muita gente, por exemplo, classifica como esquizofrenia. E eu gostava que tu nos esclarecesses realmente o que é que se passa contigo. Eu não tenho e nunca tive esquizofrenia. Isto foi um boato gerado por alguém, mas também já foi esclarecido. Eu padeço de uma... e não é doença, isso não é propriamente doença. Augusto Cury chama isso de doença do século XXI. Ok. A minha psiquiatra chama isso de emoção agitatória, que é uma aceleração no funcionamento normal do cérebro, cujos sintomas são insônia e ansiedade. Para isso, tenho que tomar remédios para dormir. Senão, e quando estou nesse estado, eu consigo extrair coisas do meu subconsciente que eu vi até com 5 anos, por exemplo, 5, 6 anos. E este problema é responsável pelas noites sem sono, a escrever as letras, a articular as coisas conforme eu faço. E obter... é isto. Mas não tem nada a ver com esquizofrenia. A esquizofrenia é diferente. A esquizofrenia é uma doença psicológica caracterizada pelo doente ter alucinações, ouvir vozes, ter comportamentos agressivos. E normalmente um esquizofrénico não está em condições, não é, mentais, não goza de faculdades mentais suficientes para poder viver em paz no seio social. Ele não fazer consegue. As coisas que tu fazes. Exato, não consegue fazer as coisas que eu faço. Não consegue trabalhar, não consegue produzir. Normalmente um esquizofrénico fica internado, porque é uma doença muito perigosa. É que tu agora vais entrar para um projeto que estávamos a falar há pouco tempo de formação. Tiveste um contrato com o pessoal da Mediateca e a posição da juventude face à crise atual foi o tema que tu escolheste para seres palestrante. Sim. A questão da criação da Cave Play é um investimento já a pensar nessa questão de crise? Pois, é assim, eu criei a Cave Play para dar força àquilo que são as minhas pretensões, aquilo que são os meus objetivos. Criei mesmo a Cave para isso. Ter o meu estúdio, onde posso apoiar artistas da nova geração e também trabalhar naquilo que é a minha área de formação, spots publicitários, etc. Olhando para aquilo que é a crise, eu me potencializei para certas coisas. Por exemplo, eu para dar palestras, para começar a dar palestras, eu fiz uma formação. Eu fiz a formação inicial de formadores. Fiz no CENFOR, no Centro Nacional de Formação de Formadores, e agora estou apto, não é, para dar formação, para dar palestras, para transmitir conhecimentos. Até me capacitou para abrir um centro de formação, caso eu queira, ou tenha condições para tal. Então, é a pensar nesta questão da crise, é a pensar nesta questão da sensibilidade económica que estamos a viver, que eu busquei potencializar ainda mais a mim mesmo para poder dar resposta, porque eu amo Angola e quero viver aqui. Então, para viver num país que está com estas condições,
Tu tens que criar maneiras. E o que eu quero transmitir aos jovens é que existem N formas, não é? De alguém poder, ou seja, de alguém conseguir superar certos obstáculos, certas falhas. E é isto que eu quero transmitir aos jovens. Mas este acordo que eu fiz com a rede de mediatecas de Angola não é simplesmente para palestras. Também terá workshops, teremos conferências, informações que nós vamos dar. E pronto, é basicamente isso. Uma das coisas que fica bem patente na tua música e videoclipe à permanência é a presença do teu pai no videoclipe, e isso mostra-nos que o teu pai teve um papel muito fundamental na tua vida. A nível artístico, em que é que ele contribuiu para a tua formação musical, por exemplo? O meu pai não contribuiu em nada, porque quando ele morreu eu ainda nem cantava, eu tinha 17 anos. Mas ele contribuiu muito para aquilo que é o Kid de hoje. Em que aspecto, por exemplo? Educação. Educação. O meu pai, eu me lembro, eu tinha 5 ou 6 anos, quando meu pai me levou para a escola. E ele era um homem muito ocupado, que ele, enquanto vive, pertenceu à segurança do Estado. Mas aquele dia ele deixou o emprego para levar o filho dele para a escola e incentivava sempre a estudar. Até dizia que se eu não estudasse não seria amigo dele. Hoje eu acho que eu sou o kid que sou por aquilo que sei, mais nada. Porque a minha mãe nunca foi rica e não foi ela que me deu, ou seja, e não foi ela que pagou a minha faculdade. Eu paguei a faculdade com o dinheiro da música. Tu sentes muita falta sentes muita falta do teu pai? Sinto, mano. Sinto, meu. Pai é um pai. E eu sinto que não tive tempo de ser amigo dele. Eu era muito novo. Eu sinto que faltou aquela conversa com o pai. Que eu vejo que os outros jovens têm, aquele auxílio, aquela presença. Não tenho, mas pronto. A vida é assim. Qual foi o pior momento da tua carreira? O pior momento da minha carreira? Olha, o pior momento da minha carreira foi quando eu tive mesmo bifes com a Mad Niggas. Com meus brothers. Foi um momento muito, muito triste para mim, foi difícil. Por quê? Tanto que eu não respondi ao bife que me mandaram. Porque, não gostei. Houve revoltas. E eram pessoas que nós partilhávamos quase tudo, não é? E foi muito difícil. Pessoas que andam contigo, que te apoiaram muito, tens que te afastar delas. Então, mas graças a Deus também hoje já estamos bem. Foi a parte mais difícil para mim. Que tu conquistaste, depois lembra-me só o ano, o prémio o terceiro lugar no topo dos mais queridos de que ano? 2011. 2011. Como é que foi para ti te manteres incorrigível mesmo atingindo o mainstream? É assim, eu sou teimoso. Eu sou teimoso quando sei que o que eu estou a fazer não é mau e não vai atentar contra a liberdade dos outros. A minha mãe me dizia assim, quando eu era mais nova, a minha mãe dizia, olha, se tu fosses feiticeiro, enquanto a pessoa que estás a enfeitiçar não morrer, você também não vai ficar bem, você é chato. Isso eu acho que a minha música não desvirtua as pessoas. Se a minha sonoridade é aceite, então por que ser diferente agora? Eu continuei a ser aquilo que sou. Sou uma pessoa simples e gosto da minha simplicidade e peço a Deus que Ele conserve isso, porque isso me deixa bem, com consciência limpa e tranquila. Já mesmo para terminar, qual é o rapper ou MC angolano que tu mais admiras? Olha, não tenho um rapper ou MC angolano que eu mais admiro, são vários. Mas se tivesse que mencionar só um. Não. Os outros não vão ficar com ciúmes. Não precisa. Se tivesse mencionar um agora, eu falo já dele, também pouco se fala. Ele é um grande MC, deve ser respeitado. Raftag. Por quê?
o Raftag é um grande lyricista e devemos aceitar e respeitar isso, porque está tudo em pratos limpos. Se fomos, por isso é que às vezes eu fico, dá-me boa de graça ver os rappers a dizer que são os best rappers, os número 1, os reis, não sei o quê. E depois eu digo, meu amigo, vocês são número 1, outro é o Angola Hero, epá, tem tantos nomes, e sei lá. Se nós pusermos aqui, se nós pusermos aqui as letras na mesa, né? Chamar Keita Mayanda, Cook Clever, vamos pôr aqui e os tais número 1, os tais melhores, etc. Vamos ainda pôr aqui as letras na mesa para ver quem cospe com eloquência, quem tem caneta pesada. Vamos ver que afinal os reis nem duques são. E aqui, só mesmo para finalizar, já falaste sobre o rapper que mais admiras. E quem é o rapper que tu jamais trabalhas? Com quem jamais trabalharias? Com quem jamais trabalharia? São muitos. Tal como fizeste mas no... queres que... Sim. Olha, eu não trabalharia com Nice Zulu. Yeah. Não trabalharia mesmo. Yeah. Yeah. E assim ficamos por aqui na nossa entrevista aqui da MC. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Dai mais um gole de sangue. Vamos fazer aqui o tchim-tchim antes. Calma aí. Epá, eu já a sangue está boa, eu provei aquela hora, para dar lá o tchim-tchim. Assim foi o fecho do nosso programa. Fica ligado aí na programação da Vida TV, canal 505, aqui onde o mais importante são as pessoas. E estaremos então ligados até a próxima edição. Peace. Bateu.